Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver uma analogia horror ou simplesmente uma realidade alternativa do mundo de Sonic. Eu já trouxe vários vídeos falando sobre o universo de Sonic em realidades alternativas, seja de zumbis ou simplesmente de infecção, só que dessa vez vocês irão ver uma versão bem diferenciada. Mas antes do vídeo começar, gostaria de pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem e claro, se puderem, hypar esse vídeo, isso ajuda muito que ele seja visto por outras pessoas. Dito isso, vamos começar o vídeo. A primeira coisa que vemos é o Sonic juntamente com o Tails. Eles estão fugindo do Dr. Eggman, que está tentando finalizar eles. Mas uma coisa estranha ocorre. O Sonic se prepara para a luta, mas de repente, tudo fica escuro. Ele acorda em um local diferente. Agora o cenário são de cores escuras, preto e branco, e apenas o Sonic está colorido. O Sonic se reclama dizendo que sua cabeça está doendo muito. Com isso, ele se levanta e começa a procurar pelo Tails. Ele vai conhecendo aquele local totalmente esquisito e estranhando que tem vários seres andando por aquele local. E ele decide tentar conversar com essas criaturas para perguntar aonde está o seu amigo. Hey, have you seen my friend around here? Little fox, two tails. What is this place exactly? Not really sure how I got... All right. Essas outras versões do Sonic acabam mostrando um tipo de gravação do que aconteceu no momento anterior, antes do nosso Sonic aparecer nesse mundo. Nós vemos que infelizmente o Sonic foi de F. Ele acabou batendo em uma das grandes pedras, o que já explica o porquê o Sonic está reclamando, dizendo que tem uma dor na sua cabeça. Após ver isso, o Sonic obviamente fica muito confuso. Ele não acredita que ele morreu, e até se pergunta se era isso mesmo que tinha acontecido. Os outros Sonics tentam explicar a situação, dizendo que ele está morto assim como eles. O nosso Sonic não acredita nessas coisas e decide que vai sair daquele local. Só que um deles na escuridão diz que ele não pode sair, já que ele está morto. You died. I did not die. I never die. I'm afraid you do. And it wouldn't be the first time. Huh? Welcome to your eternity. Our eternity. Após descobrir que todos aqueles Sonics morreram, um deles acaba explicando exatamente o que está acontecendo, dizendo que a cada tentativa que o Sonic tentava pular em algum local alto, em momentos muito difíceis, sempre acabava morrendo algum Sonic. Esses Sonics são apenas as vidas extras do principal. O nosso Sonic, obviamente, fica muito confuso. Ele pergunta o que realmente está acontecendo, se era realmente isso. E, obviamente, ele menciona o fato que ele não se lembra de ter morrido várias vezes. For every death-defying stunt you barely pull off, there's been a path where you didn't. Every time we die, that path is severed, and the universe reverts itself to let us try again. One of us gets to keep living, but those deaths aren't forgotten. All of us that have failed are sent here to be observers to the life that we could have lived. I've been watching you since you beefed that skateboard jump you did last week. I choked on an onion ring. Hold on, so I'm just stuck here to watch a me that didn't die? You would be, if you hadn't spent our final chance. Logo em seguida, um dos Sonics acaba explicando mais ainda a situação, dizendo que o contador de vidas extras chegou ao zero, ou seja, este Sonic era para ser o último, então não tem mais como ter vidas extras. Ele era o único que não podia mais falhar. O nosso Sonic rapidamente diz que isso não pode ser possível, que deve ter alguma forma de sair daquele mundo, de sair da vida dos mortos. Com isso, um dos outros Sonics diz que não tem como sair daquele local. É impossível. O nosso Sonic, talvez o original, acaba dizendo que eles não podem desistir daquilo, eles não podem aceitar ficar naquele vácuo, naquele local tão escuro. So what? You've all just given up? You're gonna sit around here watching TV till the end of time? We're Sonic the Hedgehog! We've dismantled space stations, saved entire planets, fought gods beyond the bounds of reality! Not all of us! Not everyone has been as lucky as you.
then I guess that's what makes me different. Let him tire himself out. We always do. Nos é mostrado que o nosso Sonic, realmente conseguiu voltar à vida. O Tails está cuidando dele. Rapidamente o Sonic pergunta o que aconteceu. O Tails diz que ele quase morreu, seu coração parou de bater por um tempo, mas agora ele está bem. Sem pensar muito, o Sonic já pergunta sobre o Eggman, se ele foi derrotado. O Tails disse que não, pois ele teve que recuar juntamente com o Sonic quando ele estava desmaiado. Sem pensar duas vezes, o Sonic já se levanta e decide que irá lutar contra o Eggman mais uma vez. Ele e o Tails começam a se preparar para isso e correm atrás do Eggman. Enquanto eles correm, o Sonic vê algo estranho. Ele tem uma visão de vários Sonics mortos. É quase como se fosse uma visão apenas para relembrá-lo que ainda tem aquelas vidas extras que ele perdeu e que ele já está na última. Ele não pode morrer novamente. Após ver isso, o Sonic fica assustado e aponta para aquele buraco perguntando se o Tails também viu. Só que obviamente isso tudo era apenas na cabeça do próprio Sonic. Ignorando tudo isso, eles voltam a correr atrás do Eggman, e quando finalmente o encontram, o Sonic se prepara para lutar. Mas novamente, algo inesperado acontece. Obrigado. O Sonic está tendo várias e várias visões das outras versões deles, das vidas extras, que estão morrendo uma por uma. O Sonic continua correndo, enquanto vê várias versões dele sendo mortas. E então aparece outros personagens, como o Sheldon perguntando se ele tá afim de uma corrida. O Sonic tem outra visão dele morrendo enquanto corria, então rapidamente ele diz que prefere só caminhar. E ocorre coisas semelhantes com vários outros personagens. Hey, Sonic! Up for some training? Maybe some other time. Gotta go! Sonic! I've got a theme park ticket with your name on it! Sonic, wanna go fishing? At the theme park! Após ter enlouquecido, nós vemos o Sonic sentado em um sofá. Tails chega perto dele e diz que ele está nessa forma já faz dias. Ele está trancado, apenas ali sentado. O Sonic finalmente explica a sua situação. Ele diz que depois daquele acidente, ele começou a pensar e sonhar com um mundo onde ele já estaria morto, com outras versões dele, que disseram para ele que esta é sua última vida e que se ele morrer de novo será o fim. E que agora que ele voltou ao mundo normal, ele fica vendo os fantasmas dele mesmo. O Tails então acaba dando uma ideia do que o Sonic poderia fazer, um tipo de terapia que o Tails estava planejando, aonde isso iria ajudar ele a esquecer os seus problemas. Agora nós vemos o Sonic colocando a máquina, e então ele vê vários lapsos de memórias do que aconteceu no seu sonho. Quando ele acorda, o Tails rapidamente pergunta se ele se lembra do sonho, e o Sonic pergunta exatamente que sonho. Dessa forma, ele perdeu toda a sua memória sobre aquela outra realidade. Tails criou a máquina apenas para fazer ele se esquecer. Rapidamente, o Sonic acaba lembrando sobre a situação do Eggman e mete o pé. I'm sorry, Sonic. But this is the only thing that seems to work. At least you're back now. I'll never die!
E é dessa forma que essa história acaba. Eu tenho que admitir que é muito interessante. Eu achei a animação também muito bem feita e também gostei dessa ideia das vidas extras, já que realmente quando você joga tem como você retornar ao jogo. Então o conceito de fazer uma história baseado nisso, de um mecanismo do jogo, é bem interessante. Uma coisa que temos que discutir é quantas vezes o Tails acabou apagando a memória do Sonic, já que no final nós vimos que tinha vários daqueles, talvez, pendrives das memórias dos sonhos que o Sonic teve. Ou seja, isso já ocorreu outras vezes? Eu não tenho muitas teorias sobre esta AU, mas se você tiver uma teoria boa, por favor comentem, pois eu quero saber a opinião de vocês. Dito isso, eu já peço para vocês irem no canal do criador desta Analogue-Horror, ou simplesmente AU, e também no canal onde eu peguei a tradução já pronta desta Analogue-Horror. Vocês vão lá, se inscrevam, comentem se puderem, que isso já ajuda muito ambos os criadores. E claro, se puderem fazer o mesmo por mim, eu fico muito feliz. Deixem um like, se inscrevam, comentem e claro, se puderem, hypem o vídeo. Peço para vocês irem no Discord dos Storytellers. Os Storytellers é um grupo de youtubers do qual eu estou participando. E nós temos nosso próprio Discord e também até mesmo o nosso próprio canal que iremos postar vídeos em conjunto. Então, se vocês quiserem saber mais, saibam que as informações estão na descrição desse vídeo. Tanto o link do Discord como também do canal. De toda forma, obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, acredito que tem outros vídeos que você vai gostar. Então eu recomendo vocês olharem meus outros vídeos. E agora sim, muito obrigada por assistir e até a próxima!